Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio da série 4.0 em 40. Hoje nós temos aqui conosco o Sr. Brian Benigno, que vai fazer uma palestra sobre cibersegurança. O Brian é um amigo meu de longa data já e concordou em falar com a gente sobre isso. Ele é formado em processamento de dados pelo ESE, graduado em redes de computadores pela Unip, tem graduação também em análise e desenvolvimento de sistemas com foco em gerenciamento pela SPEI, é bacharelando em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo, tem MBA em Gestão de Projetos pela FMU, especialização em Gestão Pública pela Unipública, é pós-graduado em Lei Geral de Proteção de Dados pelo Instituto Legale. Além disso, ele possui uma série de certificações nessa área, tanto digital como de segurança, a certificação Scrum da SFPC, Six Sigma, DBC, ITIL V3, BPM, REI, e tem aí uma série de coisas ligadas a essa área. Vou botar ele aqui junto comigo no vídeo. Bem-vindo, Brian. Bem-vindo à série 4.0 em 40. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui batendo esse papo conosco hoje sobre cibersegurança. Boa noite, professor Vitor. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar, aí, um amigo já de muito tempo, e que eu fiquei bastante feliz com o convite e por poder falar um pouco dessa área que nós estamos militando já tem um tempinho. Maravilha. Como é de costume, a gente vai começar com uma apresentação rápida aqui da série 4.0 e já a gente volta com o nosso convidado. Então, essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do Instituto Federal do Campus Sorocaba. Sempre para a gente relembrar, né, as 4 revoluções industriais que a gente chama. A primeira revolução industrial no fim do século XVIII, ligada principalmente ao uso da força mecânica e a máquina a vapor, que iniciou a industrialização. Na segunda revolução industrial, no início do século XX, nós temos a substituição da força mecânica pela força elétrica, né? A gente troca a máquina a vapor pela eletricidade. No final dos anos 60, nós temos a terceira revolução, que aí, além da eletricidade, a gente introduz principalmente a eletrônica e a tecnologia de informação para a automação. E aí agora, na indústria 4.0, nós estamos com o que a gente chama de sistemas cyberfísicos. A primeira revolução industrial, né, o principal nome delas é James Watt, que inventou a máquina a vapor. Ele traz a mecanização da indústria e da agricultura, o desenvolvimento do sistema fabril, principalmente nas tecelagens, e uma aceleração dos meios de transporte com navios e trens a vapor, além, claro, de uma melhoria já na parte de comunicações. A segunda revolução industrial, além da parte de eletricidade, né, da substituição da eletricidade pela eletricidade da máquina a vapor, ela também traz um avanço nos métodos de operação. E aí a gente traz como figuras dessa segunda revolução Ford e Taylor, que são as pessoas que são responsáveis por moldar um novo sistema e uma nova ideia de produção. Nós temos uma expansão da industrialização e principalmente das organizações capitalistas. A terceira revolução industrial, ela já traz o uso da eletrônica, da informática e do TI, né? Por isso que a gente põe, inclusive, em destaque empresas como Apple e Microsoft, e o primeiro CLP, o primeiro controlador lógico programável da Modicon. Essa automação, ela traz uma velocidade em comunicações, ela traz uma velocidade nas linhas de produção, e não só na indústria, como também nas áreas de agricultura, transporte, medicina, a própria educação, mudou muito depois da terceira revolução industrial, justamente por causa da parte de tecnologia de informação. Hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né, que o pessoal está chamando aí de indústria 4.0. Ela traz sistemas cyberfísicos com essa capacidade de autoconfiguração, de diagnóstico, de aprendizado e de otimização. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que está envolvido nisso.
né? Ela traz redes inteligentes, que são incorporadas às cadeias de suprimentos, e principalmente, assim como nas outras evoluções, uma mudança de paradigma. E desta vez, acho que a maior mudança de paradigma que nós temos é dessa consciência ambiental e da utilização de fontes renováveis, né? Nós estamos muito mais preocupados em ter um mundo para viver mais para frente, e a quarta revolução industrial tem como um dos seus pilares, uma das suas preocupações, a sustentabilidade. Se a gente for falar em tecnologias, né, nós vamos falar de robôs autônomos, da parte de simulação, a integração horizontal e vertical, internet das coisas, internet industrial das coisas, né, a cibersegurança, que é o tema da nossa palestra de hoje. Vamos falar sobre nuvem, colocar dados nas nuvens, processar coisas nas nuvens, falar sobre manufatura aditiva, aí principalmente as impressoras 3D, realidade aumentada, que nós inclusive já tivemos palestra aqui sobre isso, e a parte de Big Data e Analytics, né, a parte de megadados e a quantidade de informação que é gerada sobre tudo isso para a gente trabalhar. Quando a gente aplica isso na indústria, a gente consegue várias coisas diferentes, né, porque as tecnologias por si só, elas já existiam, mas elas são trazidas para a indústria para que a gente consiga fazer, por exemplo, gêmeos digitais, rastreabilidade de produção, sistemas de visão computacional que permitem que robôs trafeguem pela indústria sem operadores, né? Sistemas de movimentação flexível, que são com os robôs autônomos e colaborativos. A diferença de robô autônomo para colaborativo: o robô autônomo trabalha sozinho, o robô colaborativo ele trabalha com o ser humano junto, né? A gente tem a própria manufatura aditiva para construção de peças, nós temos integração M2M e P2M, setup inteligente voltado para essa necessidade nossa de customização, toda a parte de inteligência de estoque com RFID e outras coisas, os sistemas autoguiados, né, que estão muito ligados à visão computacional, toda a integração, na verdade, da cadeia produtiva para que a gente tenha uma integração da fábrica com o mercado através de uma central de dados. E tudo isso está baseado no ambiente digital, né, que hoje nós vamos falar principalmente da segurança dessas informações quando a gente está pensando em ambientes industriais. Vale sempre lembrar, né, como características do novo profissional, isso a gente sempre coloca como instituição de ensino, é importante a gente lembrar que o que nós estamos precisando dos nossos profissionais está mudando cada vez mais. A formação técnica, ela continua sendo muito importante, mas existem outras capacidades, outras habilidades, né, que são necessárias cada vez mais. Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, trabalhar em equipe, né, a parte de inteligência emocional não é nada novo que a gente está vivendo, e agora, principalmente nessa época de isolamento, cada vez mais a gente estamos precisando nos adaptar a essa nova realidade. Com isso, eu trago o meu colega Brian aqui para que a gente possa falar justamente sobre essa parte de segurança de dados e quão importante é isso, né, nesse ambiente novo que cada vez mais as indústrias têm toda a sua estrutura de inteligência, né, inclusive sistemas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e tudo, ligados na internet muitas vezes, né, algumas indústrias com sistemas dedicados, outras indústrias com sistemas abertos. E aí, como que a gente garante que ninguém entra para fazer besteira nessa história toda? Para isso que o Brian está aqui, para conversar, para ter esse papo com a gente. Vitor, para começar, uma das coisas dos que você citou há pouco com relação à pandemia, né, principalmente, o pessoal ficou muito tempo fora do escritório físico e passou a trabalhar no home office em redes que não eram estruturadas com nível de segurança adequado para que se execute e tramite alguns tipos de dados muito sensíveis. Hoje, diversas ferramentas como Data Loss Protection ou Anti-Money Loss, que seriam ferramentas que são para monitorar o que esses usuários que levaram esses equipamentos do escritório
para casa para fazer o trabalho, que permite acessar, ver se está tendo algum tipo de informação indevida que está vazando, se estão copiando dados que seriam sigilosos, os dados sensíveis para um pendrive, e isso tudo hoje é possível através desse tipo de software, tá? Não é um software novo, também não é barato, mas vem sendo cada vez, o mercado vem crescendo e adquirindo cada vez mais esse tipo de software. Para eu entender, então, para eu entender essa mobilização da força de trabalho em casa criou um problema maior ainda para a cibersegurança. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Não satisfeito no movimento das pessoas irem para casa, também agora temos algumas que voltaram, né? Algumas empresas optaram por manter o home office meio que definitivo, algumas outras já precisaram, pelo tipo de serviço ou pelo nível de informação que se faz necessário que travegue, voltar para os escritórios. E uma pergunta que nós costumamos fazer para alguns clientes é: quanto tempo os terceiros ficaram acessando o seu ambiente de trabalho sem que você saiba o que aconteceu lá? O pessoal que as pessoas, o tipo de colaborador que as pessoas acabam, que é útil, necessário, importante demais para a empresa, mas as pessoas esquecem que eles têm acessos a lugares, poderia dizer assim, exclusivos, extremamente sensíveis, como a sala de um presidente de uma empresa, de um CEO, de um diretor, de um executivo. Quantas pessoas podem também ter sido colocadas por um concorrente desleal num processo seletivo para tirar uma foto do que tem na mesa de um diretor? Porque o brasileiro, por costume, ele não guarda as coisas dentro da gaveta e fecha. Ele larga tudo em cima da mesa e deixa aquilo ali exposto, do rapaz que faz a manutenção da elétrica até o pessoal que vai formatar o computador dele vai ter acesso. E hoje, por mais que nós tenhamos também na empresa o campo de cyber, o campo que nós atuamos mais, acaba sendo nesse tipo de informação, de segurança, um pouco mais física, e seria o que muitos conhecem como contra-espionagem ou contra-inteligência. Eu não gosto nem tanto de falar nesse teor que parece coisa de filme. Que eu acho que eu vou sacar uma maleta e vou identificar todo mundo ou mudar o outro, eu estou fazendo trabalho junto com a empresa, né? E assim, esses softwares que vieram junto com a mobilidade dos escritórios para casa, eles ganharam muito espaço. Diversas empresas de cyber especializadas mesmo em segurança da informação no que tange o virtual, cresceram exponencialmente sem a necessidade, inclusive, de um aporte grande. Porque uma vez que tudo hoje, todo tipo de dados, por mais possível que seja a interceptação, vá para a nuvem, ele acaba diminuindo a quantidade da equipe necessária. Lógico, vai precisar de especialistas para cada área, mas isso facilitou para que essas empresas consigam crescer. E hoje as grandes têm aplicativos de Data Loss Prevention, que é esse DLP, né, que seria a sigla, como a McAfee tem algumas outras, a própria... Tem diversas empresas que hoje trabalham voltadas para isso, e que fazem um belo trabalho nisso, que seria o tempo todo monitorar o que seu colaborador está fazendo. Lógico, para isso ser adotado, tem que estar presente no contrato, tá? Assim que a pessoa ela é contratada, isso deve legalmente estar sendo tratado, ela tem que saber que esse tipo de coisa está acontecendo, esse acesso remoto contínuo no computador, tá? Do contrário, é ilegal. Isso é uma coisa até que o pessoal pergunta, né? Na verdade, tem dois detalhes aí que eu acho que é interessante a gente retomar. Primeiro, você falou que segurança é não só uma coisa que você faz, mas também uma atitude, né? E eu acredito que tanto a segurança de informações que estão na internet, nos dados do servidor e tudo mais, dependem do cara também deixar o usuário dele lá logado e sair para tomar um café e todo mundo tem acesso àquilo ali. O quão difícil, o quão importante você vê o treinamento desse pessoal, o treinamento dos funcionários da empresa para com isso. E aí também na parte legal, que eu acho que é um negócio muito importante que você tocou,
muita gente se sente invadida, né, quando tá trabalhando na empresa. Ah, não, pô, o pessoal tem acesso ao meu e-mail, o pessoal tem acesso a isso, o pessoal tem acesso àquilo, mas esquece que o e-mail é @empresa, o telefone é o telefone corporativo. Até que ponto existe essa... Quando a gente está preocupado em cibersegurança, eu acho que isso é um ponto humanitário muito importante da gente tocar, até que ponto a empresa tem direitos sobre a informação e sobre os equipamentos que, porventura, ela emprestou para o cara trabalhar no home office. Tá? No que tange, por exemplo, o domínio, que vai Vitor, Instituto Federal, isso é empresa, tá? Uma prática muito comum que acontece em empresas de seguro é o cara puxar uma base de dados um pouco antes de ele estar saindo da empresa, de uma das grandes players aí, não sei se é o nome para dar merchan para eles, mas ele pegar uma lista do que está vencendo e começar a abrir uma corretora por fora e ligar. Lógico, vai oferecer os mesmos tipos de seguros que aquele, mas vai ligar por fora, falar que tem uma corretora, e isso é legal. Isso é um tipo de atitude legal e moral e antiética, lógico. Né? No que tange aos equipamentos, isso tem que estar muito específico, tá muito claro no contrato de trabalho. Principalmente hoje que, posso dizer que na área, 70% hoje está em home office e vai continuar. Porque a moda agora não é nem o home office, é o anywhere office, né? O cara vai para a praia, notebook, vai trabalhar lá, desde que ele produza, ninguém tem nada a ver com isso. Ele não precisa mais estar de terno, debaixo de um sol de 40 graus para produzir um código que ele pode produzir em qualquer lugar. Pode Isso estar 40 graus na praia, né? Exato. Tomando o ar de coco dele. Então, isso vem já claro no contrato de trabalho, tá? Nesses novos contratos, as novas modalidades, porque dificilmente um programador hoje é CLT. E mesmo com a flexibilização da CLT, existe a possibilidade de ter um contrato por fora para segurar esse tipo, que seria o NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que seria um contrato para não revelar qualquer daquelas coisas que foram tratadas enquanto você trabalhava para a empresa. E no Brasil isso funciona? Esses NDAs têm força jurídica? Ou é só mais um papel que o cara assina e depois não serve para nada? Hoje, depois da flexibilização, deveria funcionar, né? O Brasil ainda, infelizmente, é um país que nós temos a insegurança jurídica aí por diversos meandres que não acho que nem convém falar sobre hoje, mas ele tem força, o contrato por si tem força, diversas vezes ele deixa de ser executado para quando de interesse, né? Porque muitas vezes também tem o interesse mútuo de algum gestor ou de alguma outra parte de que aquelas informações realmente vazem a fim de que se crie uma terceira empresa, uma quarta, uma prestação de serviço. Tá. E você comentou bastante aí sobre essa parte da segurança como sendo um conceito, né? E a implantação disso é algo que eu imagino que, por exemplo, uma fábrica que está indo para uma indústria 4.0, que começa a implantar algumas tecnologias disso, né? Antes ela pensar em gastar milhões com sistemas de segurança, ela precisa se preocupar em o quê? Em tirar os equipamentos da rede para ninguém poder acessar por fora, em treinar os seus funcionários. O que você acredita que seja o primeiro passo importante para que a segurança dessas empresas comecem a valer? Olha, não adianta gastar milhões e manter o mesmo tipo de cultura organizacional. Isso é o primeiro passo. Seria como trocar o seu ERP hoje e tentar usar os mesmos processos que você usa no ERP que você usa há 20 anos, né, no sistema de gerenciamento. Partindo dos 3 pilares, que é confidencialidade, integridade, disponibilidade, o nível de confidencialidade das informações tem que estar sempre segurado por contrato, tanto dos prestadores de serviço quanto dos colaboradores internos, tá? Isso para mim, dos 3, é o principal pilar, que ainda que não tenhamos a segurança jurídica necessária, se faz necessário mudar a cultura no nível de segurança, de algumas coisas básicas, alguns apontamentos básicos, que seriam algo do tipo do Bring My Own Device, que é o pessoal leva o celular de casa, leva o pendrive de casa,
algumas desses tipos, em certos níveis de informação que são transitadas, não convém que isso seja uma política aceitável pela empresa. Toda a parte de compliance tem que ser alinhada para isso. Então, existem algumas ferramentas, algumas medidas de segurança que podem e devem ser tomadas, como o TSM, que é a varredura ambiental, que é a verificação de possíveis dispositivos imputados no ambiente para colocar, para fim de gravar, a fim de gravar áudio, vídeo, né, a fim de tirar fotos, a fim de capturar prints de tela e diversos outras possibilidades que um eventual malfeitor possa fazer para denegrir a empresa ou denegrir a imagem, e o custo de recuperação de imagem hoje é tão grande quanto o sequestro, que é algo que virou comum hoje, que é o sequestro dos dados através de ransomware, com liberação através de pagamento via Bitcoin. Temos uma pergunta aqui de um dos nossos professores, o Dalton, que era uma das que eu ia fazer em sequência, inclusive, né? Como que a gente, imaginando que hoje, cada dia mais, nós temos sistemas automatizados, né? Nós estamos indo para cada vez mais aquela ideia daquele filme Eu, Robô, né? Que você entra numa fábrica, ela é 100% automatizada, não tem quase nenhum humano lá dentro. E esses sistemas, claro, ligados à internet, eles ficam suscetíveis a ataques, né? Uma fábrica, ela fica suscetível. A grande maioria das fábricas, inclusive, são esses sistemas de produção são todos desligados da internet, justamente para evitar essa maior vulnerabilidade. Mas ele pergunta aqui como que a gente faz para prevenir isso? É só tirar o cabo de rede que liga no switch da internet? E quais são as etapas, principalmente, para a gente implementar um sistema de cibersegurança, ou se nem chegar nesse ponto, só para começar a entender o que é segurança numa empresa. Tá. Seria manter offline seria uma das opções, mas aí nós temos também as pessoas que entram dentro desse processo e viram um risco, né? Tem a ISO 27001, salvo engano, ela cria um mapa de risco, teoricamente, para você entender o cenário atual, quais são os eventuais riscos que você está correndo e ainda não se deu conta, né? Isso já tem um pessoal que é especialista em análise de risco. Agora, tratando exatamente de cyber, tem diversas ferramentas, a implementação de um firewall de altíssima qualidade, equipamentos que foram voltados com um pensamento no prisma de segurança, não na usabilidade, porque hoje tudo que é muito fácil de usar também é muito fácil de entrar. O conceito é esse. Existem hoje criptografias, serviços de mensagem por criptografia, que você vai precisar mais ou menos da energia do sol para poder descriptografar, porque o nível é altíssimo e o custo não é tão alto, pelo menos para transitar essas informações. Agora, na implementação em si, se faz necessário o uso de um bom firewall, uma política das pessoas em primeiro lugar, que eu acho muito mais importante que a gente pensar só na máquina, porque 100% é muita coisa, mas 95% das falhas, quando acontecem de invasões, é detrimento de alguma falha humana. Então, a máquina não falha, ela programa o que você pede para que ela faça, salvo desgaste ou algo do tipo. Ou seja, essas histórias de hacker invadir empresa, é muito mais fácil o cara de dentro da empresa dar senha para o cara do que uma pessoa do nada, hoje eu quero... Não que não aconteça, né? O próprio Google sofreu disso recentemente, teve a página dele que caiu por um tempo, mas na tua experiência, os problemas de cibersegurança, eles ocorrem muito mais de dentro para fora, digamos assim, do que de fora para dentro. Sim, até porque, Vitor, hoje, praticamente 100% das empresas já sofreram algum tipo de ataque. Isso é fato. Isso é tão fato que saiu na Canadian Security Intelligence Service, que é um serviço de inteligência canadense. Esse tem mais proximidade por causa do nacional, lá no Canadá. E nesse estudo, ele mostra que 90%
foram detrimentos de falhas conhecidas por usuários internos, isso, lógico, você não pode acusar ninguém, mas fica meio claro que o caminho foi facilitado por alguém, né? E desses 90%, 70% já se efetivou, assim, já foi encontrada a prova que foi um funcionário interno, um colaborador interno que colaborou para que isso acontecesse. Isso vai ser de regra? Pode ser, mas que existe o arcabouço legal, tudo que é necessário para fazer isso via de contrato, legalmente, todo o processo, se não houver um processo de due diligence, que é a investigação dos colaboradores, também para fazer a contratação, dos terceiros, das pessoas que passam, até dos seus clientes e dos seus fornecedores, você pode ter a melhor arquitetura de segurança do universo, vai ter falha. Né? Ou seja, em contramedida, a gente sempre fala que nunca dá para dar 100% de garantia em nada, porque você sempre está correndo atrás do próprio rabo, porque tem alguma coisa acontecendo na sua frente. Então, para responder aqui a pergunta do Dalton, para prevenir os ataques, a melhor forma é você ter aquele tripé que você comentou, né, muito bem definido. Não é só tirar o cabo de rede do hub, mas muito mais se prevenir para como prevenir os funcionários, digamos assim, né, e criar uma estrutura de cultura dentro da empresa de segurança. Uma vez que isso seja colocado, aí as etapas propriamente ditas para implementar um sistema de segurança, de cibersegurança, pelo que eu entendi de você, é treinamento do pessoal e aí sim, comprar equipamentos, comprar tecnologia, digamos assim, para impedir acessos externos. A gente segue mais ou menos por essa linha. Exatamente. Até porque detalhar, destrinchar um processo de implantação de uma estrutura de segurança, acho que nós não conseguiríamos numa live e iam precisar de algumas 5 horas para brincar de falar sobre o assunto, né? Porque até entender a estrutura. A gente pode até pensar numa aula magna sua mais para frente aí, com relação a esse assunto, mas não acaba fugindo um pouco dos nossos 40 minutos que a gente tem aqui. O próprio professor Dalton pergunta se você recomenda essa certificação da ISO para as empresas de manufatura aqui no Brasil. Recomendaria se não tiver algum profissional que esteja habilitado nessa ISO, né, mas que contrate uma empresa terceira a fim de se adequar. Lógico, voltando ao que eu falei há pouco, né, dificilmente você garante 100% qualquer coisa na vida, mas você tendo uma estrutura bem definida, com os processos definidos, você sabe exatamente como cada informação trafega, de que ponta ela passa, para quem ela é destinada, que tipos, os seus níveis de segurança de usuário são bem definidos, e você sabe até onde uma informação deve chegar, e se as pessoas certas estão recebendo essas informações, eu acho que é uma das estruturas mais importantes, não só para a segurança da empresa como vazamento de dados, mas você está lançando produtos direto, você está criando novos projetos, você tem campanhas de marketing, você tem clientes e fornecedores que são homologados por você e talvez te garantam uma vantagem estratégica. O pessoal comenta muito, né, que parece que essas coisas são coisas de Hollywood, né? Esse negócio de hacker invadindo empresa não, essa coisa que só acontece em filme, acontece lá fora. No Brasil, isso você, claro, você está na área, você deve saber de muita coisa que isso acontece aqui. Isso é algo tão comum assim, ou é algo para a gente pensar que acontece só em empresas muito grandes? Uma empresa pequena, por exemplo, a gente já teve alguns casos aqui na série que a gente apresentou de incubadoras, de gente que não necessariamente é um conglomerado industrial muito forte, e que tem produtos e tem ideias de ponta que estão fazendo negócio com aquilo. Isso acontece só nas grandes corporações ou isso acontece no cara pequeno também, que tem uma ideia disruptiva que está mexendo no mercado?
Infelizmente acontece até nas menores empresas, tá? Até nas startups que estão começando um projeto visionário a fim de através de alguma ideia disruptiva, criar um novo nicho de mercado ou quebrar algum paradigma que já existe há muito tempo, né? Muitas vezes alguém que está no projeto não necessariamente o hacker, mas geralmente voltando para o prisma das pessoas, alguém insatisfeito vaza algum tipo de detalhe, algum tipo de acordo deixa de ser realizado por causa disso. Não só vazamento através da invasão é o mais comum, né? Hoje, mais comum do que isso ainda é a interceptação telefônica, tá? Por Nossa, isso eu aí, volto lá, sabe por quê? Hoje você imagina que 90% das empresas têm um VoIP, elas deixaram de usar o PABX. Não que o PABX não seja difícil de você fazer uma análise tanto para saber se você está sendo ouvido ou se você colocar um gravador para gravar. Mas toda a sua estrutura passa na mão da TI. Direcionando tudo para a TI, a qualquer momento ele puxa o seu telefone através do IP e vai ouvir o que você está falando. Uma vez que ela tem acesso a tudo, você tem que ter pessoas de confiança e saber exatamente de todos os processos que estão acontecendo. Né? Então, por isso fica cada vez mais fácil o acesso a informações indevidas. e essa história, por exemplo, de entrar em celular corporativo para ficar tirando print de WhatsApp, isso é lenda ou isso realmente acontece? Isso pode acontecer através daquele software, o Data Loss Prevention. Ele é exatamente feito para isso, né? Então, o pessoal que confunde a vida pessoal com a vida profissional acaba sendo prejudicado e você não sabe quem é a pessoa que está dando esses dados, né? Então, vamos tomar cuidado com as informações que transitam aí de maneira pessoal nos celulares corporativos, primeiro porque é patrimônio da empresa, não é do funcionário. Isso tem que ficar bem claro desde o começo. Assim como o computador ou qualquer outro tipo de dispositivo que seja fornecido pela empresa. Maravilha. Cara, de uma maneira geral, como que você vê o cenário da segurança digital de informações no Brasil? Melhorou muito, está muito ruim ainda, tem muita coisa para melhorar. É uma questão cultural mesmo que vai demorar anos para a gente conseguir resolver? Ou você acredita que por causa dessa, vamos dizer, dessa condição especial que a gente teve aí por causa da pandemia, que está acelerando muita coisa, né? Ela acelerou uma série de mudanças na nossa sociedade, muitas delas que vão ser definitivas, como a gente já comentou, trabalho não necessariamente, você não precisa mais ir à empresa para trabalhar e outras coisas desse nível. Você acredita que este ramo da segurança digital de informações está bem colocado, vai crescer muito, precisa de muita segurança jurídica ainda para ser um ramo forte? Qual que é a sua prognose aí, digamos assim, para o hoje, o cenário hoje e o que você vê para o futuro dessa área tão importante da indústria 4.0? O cenário é realmente promissor, né? Até o ano de 2019, nós não tínhamos nenhuma escola de cybersecurity no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, e talvez no Brasil. E isso foi criado, tem alguns movimentos em conjuntura até com a NPD, né, assim que entrar em vigor um dia, talvez, a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode dar uma segurança maior também, não só para as empresas, mas vamos lembrar que nós, como pessoas físicas, também acabamos sendo empresas quando fazemos compras e damos todos os nossos dados aí, vazamento de 240 milhões de dados de CPFs, nomes completos e datas de nascimento que aconteceu agora. E assim, um cenário de expansão, franca expansão. Diversas empresas de fora, especialmente Israel e russas, estão começando a investir aqui, a aportar em incubadoras, trazendo softwares de primeira linha. Já tem os big players, como a McAfee, entre outros,
que tem softwares que são realmente, assim, de altíssimo padrão. E hoje, o profissional de segurança da informação, que trabalha exatamente com cyber, é um profissional difícil de ser encontrado, um bom profissional. Para quem fez o curso tem bastante, mas um bom profissional é difícil de ser encontrado, é caro. É um mercado promissor também como carreira, não só como expansão nas empresas, né? Porque você imagina que podemos falar até 2018, tudo era colocado na conta do menino da TI. Então, o cara podia ser o diretor de tecnologia da multinacional. Eles falavam, chama fulano, chama o menino da TI para resolver tal coisa. Isso foi começando a ser destrinchado de maneira um pouquinho mais vertical também, começando a ter realmente um organograma para a criação dos departamentos de TI, e isso colaborou também para a profissionalização. De maneira horizontal, e isso acontece inclusive no Exército, né? A telemática não fala com contra-inteligência, continua sendo um jogo de gato e rato. Nós temos uma equipe aqui correndo atrás para criar procurando, né, os eventuais bugs ou eventuais falhas de sistema, de processos, ou até de pessoas, e temos uma outra que está correndo atrás para corrigir isso. Então, por ser algo que vai ser sempre uma evolução dinâmica, né, e vai sempre crescer e expandir bastante. Estão sendo criadas diversas novas certificações na área, que, embora não sejam baratas no nosso nível Brasil, né, porque são todas em dólar, mas agregam muito conhecimento, não só a titulação, mas agregam muito conhecimento e para ser posto em prática, porque a titulação ela vem para tirar um pouco do teor teórico e colocar a mão na massa da pessoa que quer realmente militar nessa área. E quem sabe uma hora a LGPD parar de ser postergada, a gente vai ter um pouquinho mais de segurança jurídica também nisso, né? Não adianta ter só a segurança real ali, sabe? Você conseguir mitigar o número máximo de vulnerabilidades do seu sistema, mas o nosso sistema jurídico, infelizmente, não colaborar no nível que deveria. Maravilha. Cara, bom, nós vamos partir agora para o encerramento, já deu nossos 40 minutos. Pelo que eu vi, todas as perguntas que a gente tinha hoje já foram respondidas. Se sobrar alguma coisa, a gente pode chamar você de novo aqui para para fazer mais uma, né? Se o pessoal se interessar. Ó, surgiu, só porque eu falei que a gente estava encerrando, surgiu mais uma, né? O uso da computação em nuvem é uma prática segura? Sim, sim. Toda a estruturação isso, lógico que você colocando numa nuvem de alguém confiável, né? Vamos contratar do Vitor na esquina, porque a gente não sabe o que ele está usando como segurança. Mas, assim, essas empresas como, lógico, a Amazon, a Microsoft, o pessoal do Google que tem os clouds definidas, tem uma política de segurança extremamente reforçada, até por causa das diretrizes do país de origem, né? Creio que talvez, lógico, não menosprezando a nossa capacidade nem técnica, porque nós estamos na frente em muita coisa no mundo também do cyber, tá? Não só de cyber, mas de contra-inteligência e contra-medidas, e até de inteligência mesmo, não a inteligência, o BI, que seria a análise de dados, mas a inteligência com investigação, nós estamos na frente da maioria dos países que tem, mas talvez as nossas políticas não nos forçassem a ser tão seguros quanto são. Lógico, uma nuvem, você está confiando os seus dados para um terceiro. Isso pode ser um problema, sempre. Beleza. E para encerrar aqui, como fazer as empresas entenderem a importância de um serviço de inteligência interno? Eu imagino que como fazer o pessoal investir nisso, né? Porque isso é tão importante. É difícil porque é um valor intangível, né?
você só o brasileiro por padrão, as empresas brasileiras, as empresas brasileiras por padrão entendem que é muito melhor ser reativo do que ser proativo nesse sentido. Assim que você sofre uma exposição de dados ou uma exposição de imagem, você decide, aí sim, atacar com marketing, atacar com o pessoal de compliance, divulgar uma nota pública dizendo que aquilo ou foi um erro interno, que foi um erro de processo, um erro de pessoas, e você acaba gastando muito mais do que se tivesse sido uma pessoa proativa, né? Você se resguarda de todas as maneiras possíveis a fim de mitigar todos os riscos necessários, eventuais riscos que você pode correr, né? Não, desnecessários. Porque a segurança não tem como chegar e você colocar algo e falar, ó, aqui é 100% seguro. Você vai criando medidas e camadas a fim de criar um ambiente seguro, seja isso um ambiente virtual, tanto um ambiente físico. As grandes empresas hoje, elas têm uma sala de guerra, War Room deles, que muito provavelmente tem lá um jammer de sinais, que derruba o 3G, o Wi-Fi, o Bluetooth, o 4G, o 5G e o HPS, tudo. Algum equipamento de contramedida, como por exemplo o que nós falamos um pouquinho até antes da live, para impedir gravações, e é feita como camada de segurança também, além de recolher os celulares, você colocar um portal, fazer uma varredura ambiental, a fim de verificar se existe algum equipamento através de radiofrequência emitindo o sinal para dentro ou para fora, né? E são camadas, são sempre camadas. A pergunta que fica sempre, eu acredito nessa área, quanto vale a informação que você pode perder ali? Você está fazendo uma transição de 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 100 mil, 20 reais? Você deixa de ganhar de todo jeito. Então, é muito melhor você ter uma postura que seja proativa do que uma resposta ao incidente em si. Embora que você comentou aqui, aí só para a gente encerrar, você comentou que normalmente a segurança está sempre correndo atrás, né? Você sempre, o pessoal sempre inventa, principalmente o brasileiro, ele é muito criativo, né? Ele sempre inventa formas de burlar, tanto aqui como fora, óbvio, né? De burlar a segurança, de achar as falhas e tudo mais. Embora isso eu imagino que é uma coisa quando a gente está pensando em filmes tipo Missão Impossível, aqueles negócios meio que fora do normal. Pro que acontece no dia a dia, os protocolos, essas camadas que você comentou, elas devem dar um sentimento de segurança muito grande, porque você elimina, é o que você falou, você não elimina 100%, mas você consegue manter ali um nível razoável, de razoável para bom, de controle da tua informação. Claro que se tiver alguém muito mal intencionado, essa pessoa vai conseguir alguma coisa. Mas não é aquela história do cara que a gente comentou lá no começo, o cara que sai para tomar café e deixa o micro dele logado com o usuário sem e-mail aberto, tudo é o que você falou, o cara da eletricidade e a pessoa da limpeza tem acesso a todo o sistema da empresa. Exato, nesse sentido, eu recomendo até que os gestores, os eventuais empresários, as pessoas, elas pensem no seguinte: a partir do momento que você tem uma certa visibilidade, você se torna uma pessoa um pouco mais conhecida, até independente do mérito, né? Mas você consegue alavancar sua vida financeira, inclusive, de maneira razoável. Uma das primeiras coisas que você faz é comprar um carro blindado, né? Já que você não vai andar de colete à prova de bala o tempo todo. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas, que os executivos fazem é comprar um carro blindado. Por que não blindar a sala que você trabalha? Se é o ambiente que você passa mais tempo no seu dia. Isso é uma das maneiras que eu acredito hoje, porque eu prefiro muito, se eu tiver a possibilidade, de estar num carro blindado em qualquer lugar. Isso te dá uma sensação de segurança. Sim. Isso te dá a sensação de segurança e te dá uma sensação de conforto também.
Agora vai depender da sua equipe, se vai ser um caveirão, que vai ser extremamente desconfortável, mas vai te dar um nível de segurança bem mais alto. Aí não seria desconfortável, mas seria invasivo, né? Seria medidas de ter o celular na entrada, isso além dos portais, ou se vai ser um Volvo blindado da vida, que vai ser menos exposto que é blindado, vai ser um pouquinho mais confortável, vai adequar a medida dos executivos, para que também não fira, não seja uma abordagem agressiva no sentido de, sabe, a gente tá pegando aqui porque tem suspeita de algo. E sim como uma coisa, ó, estamos nos salvaguardando de uma eventual gravação, seja por acesso indevido do celular, algo do tipo. Maravilha, cara. Bom, agora sim, para a gente finalizar, que já deu nosso tempo aqui hoje, queria agradecer mais uma vez o Brian, que topou o convite aqui do Instituto Federal, o meu convite para conversar com a gente sobre segurança, sobre cibersegurança, para a gente entender um pouco mais do que é esse pilar tão importante aí da indústria 4.0. Acho que ficou muito claro para todo mundo aqui que a segurança, embora ela corra atrás, ela parte de todos nós, né? E isso é importante para as pessoas entenderem que é uma mudança de mentalidade que vai ser necessária. Claro, vai chegar uma hora que você vai precisar de equipamento, vai chegar uma hora que você vai precisar de hardware para que isso ocorra, mas é uma coisa muito importante para a gente pensar, claro, na vida profissional e um pouco serve também, acho, para nossa vida pessoal também. Queria agradecer a todos que ficaram conosco até agora, desejar a todos uma boa semana. Esse mês a gente ainda deve ter mais uma palestra, né? Porque de fevereiro acabou aí por um probleminha de agenda, a gente teve que colocar essa semana, então provavelmente teremos 2 em março. E é isso aí, senhores. Até a próxima. Um abraço a todos e boa semana.